Vamos lá, desativem aí o microfone. A matéria de hoje é estatística. Eu esqueci de ver também lá a página. Estatística. Desliga o microfone, desgraça! Desliga o áudio, cara, ela tá Calma, gravando. galera. Calma, galera. Caraca, a Tá professora gravando. acabou de falar. Gravando. Calma. Calma. Vocês estão muito nervosos. Vamos lá. Vamos estudar estatística. Eu esqueci de ver qual é a página, mas vocês sabem que tem lá no livro. É a capítulo 13, a unidade 13. Vou compartilhar minha tela. Gente, essa matéria tá tão fácil. Essa semana vai ser tão fácil. Que se vocês me entregarem atrasado, aí eu não vou ter nem como considerar, cara. Porque tá tão fácil, mas tão fácil que chega a ser ridículo. Vamos lá. Estatística. Vamos estudar alguns modelos de gráfico e algumas formas de calcular média aritmética, mediana, moda. Tudo muito fácil, gente. Ai, vocês deviam me amar. Só acho. Vamos lá. Estatística. O primeiro gráfico aí que a gente está vendo, gráfico de barras. Vocês estão vendo a tela? Alguém liga o som aí e fala para mim, por favor? Nós estamos vendo essa tela. Estamos vendo. Muito obrigada. É porque eu travou tudo aqui, eu não sei o que vocês estão... Vamos lá. Estatística. Vocês têm aí gráfico de barras. Na vertical. Vertical em cima, a gente tem aí número de celulares vendidos. E na horizontal, a gente tem os meses. Então, aonde o mês bate é a quantidade de celular. Janeiro vai até 128, fevereiro até 184. Então, cada barra é a quantidade de celulares vendidos naquele mês. O título do gráfico, vendas no primeiro semestre. Então, a gente vai ter aí 6 meses de semestre, né? Semestre, 6 meses. Então, para a gente conseguir, vamos... algumas coisas que podem ser pedidas. Quantidade total de telefones vendidos. A gente soma todas as barras. Qual foi o mês que mais vendeu telefones? A gente vê a barra maior. Janeiro e fevereiro vendeu mais do que maio e junho? Aí tem que somar janeiro e fevereiro e somar maio e junho. Eu acho que quando eu prestava vestibular, Enem, militar, quando vinha questão de gráfico, eu já ficava feliz, que eu sabia que ia acertar. Eu acho que o gráfico tá tudo tão aí na cara que é só a gente ler com atenção. Não precisa fazer cálculos, os cálculos são fáceis. Eu acho que quando vem uma questão de gráfico, é para levantar a mão e agradecer. Então, a gente tem aí esse gráfico de barras. Sempre vai ser assim, né? Barrinha ou em pé, ou sentada, ou deitada. E a gente precisa aí analisar o que ele está se referindo. No caso aí é venda, semestre, 6 meses, quantidade de celulares a gente vê aí na vertical. Então, não tem muito o que pensar. As questões são mais de interpretação do que de cálculo em si. Aí a gente tem gráfico de setor, que no caso aí é setor circular. Ele é dividido geralmente em porcentagem. No livro aí ele deu uma mão com açúcar que ele botou a quantidade, ponto, vírgula, a porcentagem. Então tem os dois aí. Geralmente vem só a porcentagem. E lá no final aqui, ó, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ele ainda ensina a achar a porcentagem. Para achar a porcentagem, ele fez o quê? A quantidade do ensino infantil em cima, 120, no caso aí, a parte amarela. A parte sobre 500, 500 é o total, é o círculo todo, é a quantidade total de matrículas. E ele ele simplificou essa fração até ele achar o 100 embaixo, o 100 no denominador. Por quê? Quando a gente fala de porcentagem, a gente fala de por 100, dividido por 100. Então, quando a gente consegue achar essa fração sobre 100, a gente consegue achar a porcentagem. No caso aí ficou 24 sobre 100. 24 dividido para 100, 24%. Então, quando a gente acha essa fração por 100, a gente acha a porcentagem. No caso aí, ele dividiu, depois multiplicou por 2, ele fez o caminho mais difícil. Era só ele dividir essa fração aí por 5, 120 por 5, 500 por 5. Ele ia achar 24 e ia achar 100. A mesma coisa no ensino fundamental.
que é a parte verde, 240 por 500. Ele podia ter dividido por 5 e achar 48 em cima, 100 embaixo. 48%. Então, geralmente o setor vai ser porcentagem. Então, é importante a gente conseguir achar essa porcentagem aí. Lembrando que é achar uma fração dividida por 100, sobre 100. Aí é só transcrever aí o número com o símbolo de porcentagem do lado. Muito fácil, gente. Vocês vão me amar. Gráficos de linhas. É esses picos aí que a gente tem. Bolinhas e a gente faz uma linha para ligar. Ligue as bolinhas. Bem lá, tia Teteia. A gente tem aí variação de temperatura entre uma semana, entre segunda-feira e domingo. Temperatura em graus Celsius e a variação dela durante a semana toda. Tem nem conta, galera. Se pedir conta aí vai ser de mais e de menos. Realmente, não tô nem lendo o que o livro tá falando, porque ele vai enrolar muito para falar uma coisa que é muito fácil. Então, quando tiver gráfico, é interpretação mesmo. A gente lê ali o título, no caso aí, variação de temperatura. Tá a data, o início e o final. Aí a gente olha pro gráfico. Segunda-feira, tá batendo aonde? 14. 14 o quê? 14 graus Celsius. Porque na vertical a gente olha a temperatura. E na horizontal a gente lê o dia da semana. Na quinta-feira, qual foi a temperatura do dia? 12 graus Celsius. Então, realmente, gráfico é só interpretação. Vai vir uns exercíciozinhos de gráfico. Depois ele vai entrar mais... Ah, não, tem mais esse gráfico aí. Pictogramas. É gráfico com desenhos. Se vai falar de hambúrguer, vai ter desenho de hambúrguer. Se vai falar de pizza, vai ter hambúrguer de pizza. Nem sempre a figura significa um. Olha a legenda ali embaixo. Um pão, isso é um pão? Deve ser, né? Um pãozinho, venda diária de pães. Um pãozinho significa 50 pães. Então, a gente só tem que calcular aí quantos pães eles estão se referindo. Se tem 3, vai ser 3 vezes 50. Se tem 5, 5 vezes 50. A gente só precisa prestar atenção na legenda. Às vezes as figuras mudam de tamanho e às vezes mudam de formato. Um triângulo é 5, um círculo é 10 e um quadrado é 15. Aí você vai ter que calcular de acordo com essas figuras. Por isso que é picto, de figuras. Aí vai vir os exercíciozinhos fáceis de gráfico. E aí sim a gente entra na matéria de estatística, que é o cálculozinho em si. E estatística é muito gostosinho de a gente calcular. Primeira coisa que a gente vai ver aí é média e amplitude. Média é essa média mesmo que você está pensando, média aritmética. Você vai somar todas as quantidades e dividir pelas unidades. Quantas unidades de caixa a gente tem aí? A gente tem 4 unidades de caixa. E quais são as quantidades? 1,2, 0,8, 1,8, 1,4. Então, qual é a média de peso de quilo dessas caixas? A gente vai somar todos os pesos e dividir pela quantidade de caixas. Ele somou aí, deu 5,2 dividido para 4, que é 1,3 quilos. Então, a média de quilo por caixa é 1,3 quilos. Média aritmética. Soma, não importa a ordem que vai somar, soma todas as quantidades e divide por todas as unidades. Média, o que a gente está acostumado a fazer a vida toda. Média aritmética. Não tem mistério. Amplitude. Você vai pegar o maior e o menor valor e fazer a diferença entre eles. Por exemplo, o menor aluno da sala mede 1 metro. O maior mede 2 metros. Qual é a amplitude? Qual é a variação que a gente tem? A amplitude vai ser 1 metro, porque 2 tirar 1 é 1. Então, amplitude, a gente fala entre diferença. É a diferença entre o maior e o menor. A gente vai ter aí, qual os valores do lanche da escola? Tem lanche de R$3, de 4, 5 e 7. Qual é a amplitude? 7 menos 3, 4. A amplitude, a variação vai ser 4. Então, ó, amplitude, pensa no alto e no baixo. Então, sempre vai ser a diferença do maior com o menor.
moda e mediana. Agora a gente só precisa prestar atenção no nome, que o mediana e média a gente confunde muito. Vamos falar de moda. Quando a gente pensa em moda, a gente pensa em roupa. E roupa que está na moda é o quê? É aquela que a gente mais vê. É o que mais aparece nas pessoas usando. Ah, blusa de onça está na moda. Pessoal, só não rabisca a tela não que aparece para todo mundo, por favor. A blusa de onça está na moda. Por que está na moda? Porque está todo mundo usando. Então, o que vai ser a moda na estatística? Vai ser o número que mais aparece. A gente tem aí usando a fita métrica, Daniel mediu e registrou a altura de 8 colegas em centímetros. Então, aí tem a altura de 8 pessoas. Qual é a moda dessas alturas? Qual é a que mais aparece no gráfico? Se a gente perceber aí, a gente vai ter 3 vezes a medida de 1,60. Então, a moda dessas alturas é 1,60. Moda é aquilo que mais aparece no gráfico. Se a gente vai falar de alturas, é a altura que mais aparece. Se a gente vai falar de salário, é o salário que mais aparece. A gente sempre vai ter uma tabela, geralmente grande, e a gente tem que ver quantas vezes cada número se repete. Aquele que mais se repetir é a moda. Mediana. Precisamos botar em ordem crescente todos os números que a gente tem nessa tabela. Vamos olhar para essa tabela aqui da moda, da altura. A gente vai colocar aí 157, 158, não, minto, 155, 157, 158, 160, 160, 160, 162. Qual seria o número que vai aparecer no meio? Se a gente tem 7 números aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a gente tem 8 números aí, a mediana é o que tiver no meio dessa ordem crescente. Olha o nosso exemplo aí de mediana. A gente está falando aí de segundos. O primeiro exemplo aí está falando de temperatura. Colocou as temperaturas em ordem crescente. 8 graus, 11, 12, 13, 14, 15. Qual é a temperatura que está no meio desta ordem? No meio, literalmente meio mesmo. Meio de mediana. É a temperatura 12. Então, a mediana da nossa tabela é o 12 graus Celsius. Então, para achar a mediana, a gente precisa transcrever a nossa tabela em ordem crescente. Na mediana, a ordem importa. Na média não importa, na altitude não importa, na moda não importa. Na mediana, a gente tem que seguir a ordem crescente ou decrescente quando ele pedir. Então, a gente está no exemplo B aí, está falando de segundos. 17 segundos até 22 segundos. Reparem que a gente tem 2 vezes 18 segundos. Se aparecer número repetido na sua tabela, você repete os números. Tem que colocar todos. Então, lá no nosso exemplo de altura dos nossos colegas, aparece 3 vezes 160. A gente vai repetir o número 160 3 vezes. A gente tem aí, nos segundos, 2 vezes 18, 2 vezes 20. Tá vendo que tá repetido? É para repetir, é para colocar todos os números presentes na tabela. Botou em ordem crescente, olha para o meio. Como aí no exemplo B, a gente tem uma quantidade par de números, a gente não tem um meio. Então, ficou 2 números no meio, ficou 19 e 20. Quando acontecer isso, o que a gente faz? A gente vai tirar a média desses 2 números. O que é a média? Somar as quantidades, dividir pelas unidades. No caso, aí vai ser sempre dividido por 2, porque ou é meio que vai dar 1 ou vai dar 2. Então, a gente vai somar aí 19 segundos mais 20 segundos e vai dividir por 2. Então, quando for número ímpar, por exemplo, 7, vai ficar 3 de um lado, 3 do outro e vai sobrar um número no meio. Show! Ela é a mediana. Quando a gente falar em número par, vai ficar 3 de um lado, 3 do outro, não vai ficar nenhum número no meio. Então, a gente pega os 2 números mais próximos do meio e vai dividir por 2.
vai tirar a média aritmética desses dois números. E a nossa matéria termina aqui. E estatística é muito gostoso de fazer porque as contas são muito fáceis. Então, a gente vai ver ali que vai começar com... Professora, todas as contas são fáceis. O problema é preguiça. É, né? Pois é. Todas as contas são fáceis. Não existe uma conta difícil. O problema é o quê? Preguiça. Então, galera, a matéria é só isso. Não tem mais o que falar. Vocês só vão precisar ficar voltando à página do livro para poder lembrar, porque vocês vão confundir, talvez, mediana e média, moda. Tipo assim, vai ter uma hora que vai fazer uma confusão na cabeça. E isso é normal. Mas, de resto, é muito facinho. Muito mesmo. Show, gente. Alguém não entendeu alguma coisa? Alguém não entendeu alguma coisa?